No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Quando começou a reinar tinha 16 anos, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era correto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seu pai Amazias havia feito. Contudo, os altos não foram tirados, pois o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Mas o Senhor feriu ao rei com lepra, e foi leproso até o dia de sua morte, e habitou em casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo do palácio, governando o povo da terra. Os demais dos feitos de Azarias, e todas as coisas que fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Azarias descansou com seus pais, e sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel por 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus ancestrais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que fez pecar a Israel. Contra ele se conspirou Salum, filho de Jabes, e o feriu em presença do seu povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Os demais dos feitos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E esta foi a palavra do Senhor que havia falado a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se sentarão no trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou pelo tempo de 1 mês em Samaria. Pois subiu Menahem, filho de Gadi, de Tirsa, e veio a Samaria, e feriu Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Os demais dos feitos de Salum, e sua conspiração com que conspirou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então feriu Menahem a Tirsa, e a todos os que estavam nela, e também seus termos desde Tirsa, e feriu-a porque não lhe haviam aberto, e fendeu o ventre de todas as suas grávidas. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, reinou Menahem, filho de Gadi, sobre Israel, por 10 anos, em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não se afastou em todo o seu tempo dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que fez Israel pecar. E veio Pu, rei da Assíria, à terra, e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata para lhe ajudasse a se firmar no reino. E impôs Menahem este dinheiro sobre Israel, sobre todos os poderosos e ricos, de cada um 50 siclos de prata, para dar ao rei da Assíria. E o rei da Assíria voltou, e não ficou ali na terra. Os demais dos feitos de Menahem, e todas as coisas que fez, acaso não estão escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? Menahem descansou com seus pais, e reinou em seu lugar seu filho Pecaías. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, reinou Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se separou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que fez Israel pecar, e conspirou contra ele Peça, filho de Remalias, capitão seu, e feriu-o em Samaria, no palácio da casa real, em companhia de Argobe e de Arié, e com 50 homens dos filhos dos Gilearditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Os demais dos feitos de Pecaías, e todas as coisas que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, reinou Peca, filho de Remalias, sobre Israel em Samaria, e reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se separou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei dos assírios, e tomou a Ijon, Abel-Bet-Maaca, e Janoa, e Quedes, e Razor, e Gileade, e Galileia, e toda a terra de Naftali, e transportou-os à Assíria. E Oséias, filho de Elá, fez conspiração contra Peca, filho de Remalias, e feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, aos 20 anos de Jotão, filho de Uzias. Os demais dos feitos de Peca, e tudo o que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Quando começou a reinar era de 25 anos, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jerusa, filha de Zadok. E ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, fez conforme todas as coisas que havia feito seu pai Uzias. Com tudo isso os altos não foram tirados, que o povo sacrificava ainda, e queimava incenso nos altos. Edificou ele a porta mais alta da casa do Senhor. Os demais dos feitos de Jotão, e todas as coisas que fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naquele tempo começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, e descansou Jotão com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi seu pai, e reinou em seu lugar Acais seu filho. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Quando começou a reinar Acais, era de 20 anos, e reinou em Jerusalém 16 anos, e não fez o que era correto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel, e ainda fez passar pelo fogo a seu filho, segundo as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou, e queimou incenso nos altos, e sobre as colinas, e debaixo de toda a árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para fazer guerra, e cercar Acais, mas não puderam tomá-la. Naquele tempo Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e expulsou aos judeus de Elate, e os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até hoje. Então Acais enviou embaixadores a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe, e defende-me da mão do
do rei da Síria, e da mão do rei de Israel, que se levantaram contra mim, e tomando a casa a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa real, enviou ao rei da Síria um presente, e atendeu-lhe o rei da Síria, pois subiu o rei da Síria contra Damasco, e tomou-a, e transportou os moradores a Quir, e matou a Rezim. E foi o rei Acais a encontrar a Tiglat-Pileser rei da Síria em Damasco, e visto que havia o rei Acais o altar que estava em Damasco, enviou a Urias sacerdote o desenho e a descrição do altar, conforme a toda a sua feitura. E Urias o sacerdote edificou o altar, conforme a tudo que o rei Acais havia enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. E logo que veio o rei de Damasco, e viu o altar, aproximou-se o rei a ele, e sacrificou nele, e acendeu seu holocausto, e seu presente, e derramou suas libações, espargiu o sangue de seus pacíficos junto ao altar. E o altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o moveu de diante da parte frontal da casa, entre o altar e o templo do Senhor, e o pôs ao lado do altar até o norte. E mandou o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: No grande altar acenderás o holocausto da manhã e o presente da tarde, e o holocausto do rei e seu presente, e também o holocausto de todo o povo da terra e seu presente e suas libações. E espargirás sobre ele todo o sangue do holocausto, e todo o sangue do sacrifício, e o altar de bronze será meu para nele consultar. E fez o sacerdote Urias conforme a todas as coisas que o rei Acais lhe mandou. E cortou o rei Acais as cintas das bases, e tirou-lhes as fontes, tirou também o mar de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre o piso de pedra. Também a tenda do sábado que haviam edificado na casa, e a entrada de fora do rei, ele os moveu do templo do Senhor, por causa do rei da Síria. Os demais dos feitos de Acais que pôs por obra, não estão todos escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E descansou o rei Acais com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Ezequias seu filho. E alguns exorcistas dos judeus, itinerantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Nós vos repreendemos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, judeu, chefe dos sacerdotes, os que faziam isto. Mas o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem em quem estava o espírito maligno saltou sobre eles, e dominando-os, foi mais forte do que eles, de tal maneira que eles fugiram nus e feridos daquela casa. E isto se fez conhecido a todos que habitavam em Éfeso, tanto a judeus como a gregos, e caiu temor sobre todos eles, e assim foi engrandecido o nome do Senhor Jesus. E muitos dos que criam vinham confessando e declarando as suas atitudes. Também muitos dos que praticavam ocultismo trouxeram seus livros, e os queimaram na presença de todos, e calcularam o preço deles, e acharam que custavam 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E quando se cumpriram estas coisas, Paulo propôs em espírito que, passando pela Macedônia e Acaia, ir até Jerusalém, dizendo: Depois de eu estar lá, também tenho que ver Roma. E ele, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele ficou por algum tempo na Ásia. Mas naquele tempo aconteceu um não pequeno alvoroço quanto ao caminho, porque um certo artífice de prata, de nome Demétrio, que fazia objetos de prata para o templo de Diana, e dava não pouco lucro aos artesãos, aos quais, tendo-os reunido com os trabalhadores de semelhantes coisas, disse: Homens, vós sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade, e vós estáis vendo e ouvindo que este Paulo, não somente em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, tem persuadido e apartado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que são feitos com as mãos, e não somente a perigo de que isto torne nosso ofício em desprezo, mas também que até o templo da grande deusa Diana seja considerado inútil, e que a grandiosidade dela, a quem toda a Ásia e o mundo venera, venha a ser destruída. E eles, ao ouvirem estas coisas, encheram-se de ira, e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade se encheu de tumulto, e em concordância eles invadiram ao teatro, tomando consigo Gaio e Aristar, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E Paulo, querendo comparecer diante do povo, os discípulos não o permitiram. E também alguns dos líderes da Ásia, que eram amigos dele, enviaram-lhe aviso, rogando-lhe para que não se apresentasse no teatro. Então gritavam, alguns de uma maneira, outros de outra, porque a aglomeração estava confusa, e a maioria não sabia por que causa estavam aglomerados. E tiraram da multidão a Alexandre, os judeus o pondo para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria se defender ao povo, mas ao saberem que ele era judeu, levantou-se uma voz de todos, clamando por cerca de 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. E o escrivão, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens Efésios, quem não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, e da imagem que desceu do céu? Portanto, sendo que estas coisas não podem ser contraditas, vós deveis vos acalmar, e nada façais precipitadamente, porque vós trouxestes aqui estes homens, que nem são sacrílegos, nem blasfemam de vossa deusa. Então se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm algum assunto contra ele, os tribunais estão abertos, e há proconsúles, que se acusem uns aos outros. E se procurais alguma outra coisa, será decidido em uma reunião legalizada. Porque corremos perigo de que hoje sejamos acusados de rebelião, tendo causa nenhuma para dar como explicação para este tumulto. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento.
Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque agradável e merecido é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, e ajunta os dispersos de Israel. Ele sara aos de coração partido, e os cura de suas dores. Ele conta o número das estrelas, chama todas elas pelos seus nomes. O nosso Senhor é grande e muito poderoso, seu entendimento é incomensurável. O Senhor levanta aos mansos, e abate aos perversos até a terra. Cantai ao Senhor em agradecimento, cantai louvores ao nosso Deus com harpa. Ele que cobre o céu com nuvens, que prepara chuva para a terra, que faz os montes produzirem erva, que dá ao gado seu pasto, e também aos filhos dos corvos, quando clamam. Ele não se agrada da força do cavalo, nem se contenta com as pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que esperam por sua bondade. Louva, Jerusalém, ao Senhor, celebra ao teu Deus, ó Sião, porque ele fortifica os ferrolhos de tuas portas, ele abençoa teus filhos dentro de ti. Ele é o que dá paz às tuas fronteiras, e te farta com o melhor trigo, que envia sua ordem à terra, sua palavra corre velozmente, que dá a neve como a lã, espalha a geada como a cinza, que lança seu gelo em pedaços. Quem pode subsistir ao seu frio? Ele manda sua palavra, e os faz derreter, faz soprar seu vento, e escorrem-se as águas. Ele declara suas palavras a Jacó, e seus estatutos e seus juízos a Israel. Ele não fez assim a nenhuma outra nação, e não conhecem os juízos dele. Louvai ao Senhor. A boca do homem são como águas profundas, e o manancial de sabedoria como um ribeiro transbordante. Não é bom favorecer ao perverso para prejudicar ao justo num julgamento.